Bora para a palavra de Deus, vamos falar desse tema tão importante para todos nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos. Nós vamos ler dois Salmos, Salmo 127 e Salmo 128. Dois Salmos que falam sobre família. E a partir destes salmos nós vamos refletir em verdades do Evangelho sobre as nossas famílias. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, Salmo 127. Se não for o Senhor, ou se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, ou se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, ou aos seus amados dá enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Feche seus olhos se você pode. Pai, nós declaramos que Tu és rei sobre todas as coisas. Tu és dono de tudo, Senhor. Nós reconhecemos que só o Senhor coloca as coisas em ordem por meio da Tua ordem, que é a Tua palavra, Pai. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Pai de uma família que toma o Seu nome, Pai. Nós reconhecemos que é impossível fazer a Tua vontade sem a Tua presença, sem o Teu poder. Pai, nós reconhecemos que os nossos esforços mais nobres são inúteis sem o Teu poder, Senhor. Pai, nós reconhecemos que as nossas mais belas obras são para Ti trapos de imundície, são panos que só servem para limpar sujeira. Pai, nós reconhecemos que o Senhor faz tudo por meio da Sua palavra. Então, que a Sua palavra nos guie, que a Sua palavra nos transforme, que a Tua palavra crie e recrie coisas em nós, que a Tua palavra nos defina, Senhor. Pai, que os Teus pensamentos moldem a nossa mente, Pai. Moldem o nosso coração, para que nós sejamos conformados, transformados pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Pai, nós consagramos tudo a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amigos, família é uma necessidade de todo ser humano. Talvez a maior necessidade de todo ser humano é a família. Eu não estou dizendo isso simplesmente baseado na palavra de Deus, em teologia. Quando nós olhamos para a sociedade, para aquilo que a sociologia diz,
a antropologia diz, a psicologia diz, a pedagogia diz, a medicina diz, todas as áreas de influência, de conhecimento e de ciência estão dizendo o seguinte: o que molda uma cultura, o que molda uma sociedade, o que molda os indivíduos é a família. Quando nós falamos de desenvolvimento emocional, social, cognitivo, quando nós falamos de senso de identidade, de comportamento, quando nós falamos de vínculo, de apego, quando nós falamos de identidade, pertencimento, quando nós falamos de educação, de formação, de conexões, quando nós falamos de saúde, nós estamos inevitavelmente falando de família. Sempre estamos falando sobre família quando os assuntos mais importantes da nossa vida estão envolvidos, passa pela nossa família, passa pelas famílias das pessoas que estamos cuidando ou nos relacionando. E a realidade é que todo mundo está construindo família, até quem não crê na palavra de Deus. Todo mundo está vivendo em função da construção de um lar. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui, sim, para a gente ter uma noção. Quem aqui é solteiro, mas pretende um dia se casar? Levanta a mão assim. Levanta, dá uma olhada aí, você está solteiro, levanta a mão, deixa a mão bem alta assim, isso. Agora pode baixar você sua mão. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Muito bom. Agora quem aqui é casado e tem filhos? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui já é avô ou avó? Levanta a mão. Muito bom. Agora, quem levantou a mão alguma vez aqui? Levanta a mão assim. Quem levantou a mão, se quer casar, levanta mais alto. Quem é casado, quem quer casar, quem tem filho, quem tem neto, levanta a mão aí. Muito bom, muito bom. Então, vocês perceberam que envolve todos nós estamos incluídos dentro daquilo que nós estamos falando. E a realidade é que o texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Está todo mundo construindo uma casa. Está todo mundo construindo um lar. Porém, a família não é uma invenção da sociologia, da antropologia, da psicologia, da medicina, da pedagogia, da política. A família é uma instituição divina. E a família talvez seja a representação, e claro que esse é um terreno sempre escorregadio, tentar exemplificar ou definir a trindade a partir de exemplos humanos é algo sempre frustrante e ineficaz. Mas Agostinho de Hipona diz que a família é uma comunhão de amor que reflete de modo finito, não de modo completo, mas de modo finito, o amor trinitário, o amor da trindade, esse relacionamento, essa comunhão de amor. E construir uma família é de fato uma bênção de Deus. Buscar e almejar a edificação de um lar, de uma casa, de uma família, é um desejo inato, é um desejo de qualquer ser humano, independente de onde ele viva, de qual contexto onde ele esteja, de qual seja o Deus daquela cultura, todo mundo está se organizando em famílias. Foi quase que um dispositivo interior, uma memória que já vem instalada dentro de nós, uma programação que já vem instalada dentro de nós, e que, se você olhar para todas as civilizações ao redor do mundo, todas elas vão estar se organizando assim. É algo que já vem de dentro, e quem instalou isso dentro do ser humano foi o próprio Deus. Mas existe um jeito de Deus de fazer as coisas de Deus. Existe um modo de Deus para fazer a vontade de Deus. Não basta querer fazer o que Deus quer que seja feito. Deus tem um modo, Deus tem um jeito.
Deus tem um modelo. E o modo de Deus, na linguagem humana, é Cristo. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o modelo, ele é o homem perfeito, ele é a humanidade perfeita. Ele é a revelação de Deus, o resplendor de Deus, de como os homens, os humanos devem viver. O jeito de Deus é o evangelho de Cristo. Por isso não dá para construir famílias a partir de modelos humanos. Por isso que o texto que a gente leu, ele vai dizer, se não for o Senhor. Se não for o Senhor. E quando dizemos se não for o Senhor, é se não for Cristo. Se o nosso jeito não for Cristo. Se o nosso jeito não for o evangelho. Tudo que fazemos é inútil. É construir coisas extremamente custosas para nós, que demandam muito de nós, mas que no final da conta, ou no final das contas, cansa, é inútil, é frustrante, e a gente se decepciona. E eu acho interessante que esses textos, dando um contexto dos salmos, esses que vão lá do Salmo 120 até o Salmo 134, se você pegar lá na sua Bíblia, você vai ver que no título dele está escrito assim, Cântico de Peregrinação, ou Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romagem. O que eram esses salmos do Salmo 120 até o Salmo 134? Eram canções, eram poesias, eram cânticos que eram cantados quando o povo estava indo para Jerusalém pela ocasião das festas. Você vai lembrar que era uma recomendação para o povo judeu que eles fossem para Jerusalém na época das grandes festas. E eles consideravam sempre, independente do lugar onde eles estavam, que Jerusalém estava no alto. E Jerusalém, de fato, fica num lugar alto. Então eles estavam subindo para Jerusalém. E são 15 salmos. E eles cantavam essas 15 canções enquanto subiam. E não à toa, desses 15 salmos, os 127 e os 128 que falam sobre família, eles estão exatamente no meio desses 15. Os 127, os 128. E eles representam muito dessa medula, sabe? O núcleo da caminhada do povo de Deus. A caminhada do povo de Deus tem um meio, uma medula, uma área mais nuclear, mais central. E essa área nuclear, mais central, mais medular, é a família. Os salmos estão no meio da Bíblia. E aí, nesses cânticos de romagem, esse meio da peregrinação, da subida, da nossa jornada, é a família. Mas olha que interessante, ele diz, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se não for o Senhor, nós nos frustraremos. E aí olha que interessante, o nosso trabalho é muito importante, porque ele não diz assim, é só o Senhor que edifica. Ele diz, se o Senhor não edificar, é vão, é inútil o nosso trabalho. Mas eu entendo o seguinte, nenhum ser humano consegue construir sozinho, mas qualquer ser humano consegue destruir a própria vida sozinho. Não dá para construir sozinho. É como se estivesse dizendo assim, o seu trabalho, e que já vem dentro de você, por isso que todo mundo, quem não crê em Deus, está querendo construir família. Tem gente até brigando pelo direito de poder construir família. Todo esse trabalho, ele é necessário, o trabalho de quem está edificando um lar, edificando uma família, construindo uma casa, é necessário, mas nunca é suficiente. Se o Senhor não edificar,
é inútil. Ninguém pode construir sozinho, mas qualquer um pode destruir sozinho, porque Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. A gente sozinho consegue muito bem destruir qualquer coisa. Isso fala sobre a nossa dependência de Deus, sobre o nosso sacerdócio, sobre a responsabilidade de nós estarmos completamente centrados em Deus e em Cristo. Porque senão, o que vai acontecer? Olha o que ele diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. 3 características de quando a gente exclui Deus da edificação. Primeiro, cansaço. Cansaço. Você lembra que uma das coisas que o faraó tentou propor para impedir que o povo de Deus cultuasse e fosse de fato levado ao seu propósito, o que ele disse? Aumente o trabalho. Vamos cansar, esse povo está com o tempo livre. Uma das características é que a gente vai trabalhar. Cansar. Ficar exausto, entrar em fadiga. E essa é uma característica do nosso tempo. Nós somos o que o Bill Churran chama de sociedade do cansaço. E pode ver, a gente está cada vez mais exausto, mais cansado. E essa é uma característica. Segundo, vazio. É inútil, é vão. Quando a gente tenta fazer sem Deus, além de cansaço, vem um sentimento de vazio, de inutilidade, de falta de propósito. Como se a gente tivesse feito, mas é vão. E ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o que está acontecendo? Você se protege, você se arma, se blinda, tenta mapear todos os riscos, mas é vão. O que sobra? Medo, insegurança. Então, quando a gente está construindo, mas o centro não é Cristo, o que sobra? Sobra cansaço, sobra vazio e sobra insegurança. É um diagnóstico social do que a gente está vivendo. Quando nós olhamos para o mundo, a gente vê isso. E aí, esses 2 salmos vão trazer algumas verdades sobre cada estação da família. Então vamos, estação por estação, vamos nessa jornada. Salmo 127, Salmo 128. A gente vai ver que no Salmo 127 ele vai estar falando mais do começo da família. No Salmo 128 ele vai estar falando enquanto a família está subindo, enquanto a família está avançando, algumas reflexões sobre uma família que já passou das primeiras estações. Primeiro, vamos falar sobre o início de uma família, sobre o casamento. Sim? Quem aqui é casado, levanta a mão de novo. Muito bom. O casamento é uma bênção. Sim? Casamento deve ser almejado. Hebreus diz: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento é a recompensa do amor. Quando 2 pessoas se amam muito, elas se casam. É o prêmio do amor. Tanto é que o evangelho é a mensagem sobre um casamento, sobre uma aliança de Cristo, que amou tanto a igreja, que veio ao mundo para consumar um compromisso, uma aliança com ela, a fim de que esse amor seja recompensado por meio de uma união eterna. A aliança é a marca do reino de Deus. A marca do reino de Deus é a aliança. Nenhum outro relacionamento te faz uma só carne com ninguém. O relacionamento de pai e filho, o relacionamento de amigo com amigo, mas o relacionamento de marido e mulher, ele cria uma unidade espiritual, ele cria uma aliança
que a própria palavra diz que o que Deus uniu não separe o homem. O casamento é muito importante. E ele deve ser, sim, uma área de muita dedicação de todo ser humano. Mas perceba, se o Senhor não edificar, se o Senhor não fizer, nenhum trabalho humano é capaz de fazer. Às vezes a gente se frustra muito porque casamentos estão tendo dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Apesar do casamento ser tudo isso que a gente diz que é, nenhum casamento pode dar para a gente o que a gente de fato está buscando. Segurança, significado e satisfação. Sabe o que eu percebo? É que a gente pode muito bem criar um ídolo chamado casamento, onde a gente espera que ele traga para a gente segurança, satisfação e significado. E é muito possível que coisas que são uma bênção um dia, no outro dia se tornem um ídolo. E aí quando esse ídolo nos frustra, o que a gente faz? O sentido vai embora, o significado, a segurança, a satisfação vai embora. E alguns que não chegaram nesse lugar, que não estão casados ainda, os solteiros, se sentem incompletos, se sentem menos amados por Deus. Alguns que estão enfrentando a viuvez, que perderam o casamento, outros que enfrentaram o divórcio. E é fato que o casamento é uma bênção e deve ser almejado, mas o casamento não é suficiente. Cristo é suficiente. E é a partir de uma construção que está centrada em Cristo, que a gente aí está habilitado, a gente pode agora se envolver em um relacionamento para edificar uma casa, porque se o Senhor não edificar a casa, toda a construção é inútil. Paulo não era casado. Não sabemos exatamente quais foram as circunstâncias, mas é fato que ser casado não é uma regra para que alguém construa a sua edificação centrada em Cristo, ou que a felicidade, a satisfação, a segurança esteja lá. E na realidade é só quando não está lá que a gente pode de fato viver um casamento abençoado. Porque se é o casamento que vai te garantir a satisfação, a segurança e o significado, você está com um casamento fadado ao fracasso. Você pode ser extremamente feliz e ir para o inferno. Porque o seu Deus não é o Senhor Jesus Cristo, o seu Deus é o seu casamento. E às vezes, gente, isso é tão imperceptível. Às vezes a gente está construindo uma coisa boa, mas aquela coisa boa se torna um altar para a gente. Vamos avançar um pouco mais. O trabalho, ele diz assim: inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores ou um pão de sofrimento, trabalhando arduamente, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, o Senhor alimenta, o Senhor dá o sono àqueles que Ele ama. Sabe o que eu percebo? A gente está construindo, edificando uma casa, e uma parte dessa edificação que envolve todos nós é o trabalho. E o trabalho é uma bênção, sim ou não? Mas o trabalho também pode se colocar nesse lugar de nos dar segurança, significado e satisfação. E quando ele não dá, o que a gente faz? Olha o que
a gente costuma fazer, e eu não sei se isso é perceptível para você, mas até alguns anos atrás, era comum que os casais casassem jovens, e aí casavam com a conta bancária vazia, e um monte de sonhos, e iam construir a vida juntos. Hoje, e pode não ter nenhum equívoco nisso, mas a gente de alguma forma inverteu esse padrão para não, primeiro eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso ter um patrimônio, para depois eu me preocupar em constituir uma família. E não estou julgando qual jeito está certo. O que eu quero apontar é que é muito possível que a gente esteja colocando a segurança da nossa vida no trabalho que a gente tem. E a gente esteja condicionando o sucesso, a prontidão, as decisões que a gente tem que tomar ou não, a quanto de dinheiro a gente tem na conta. E aí a gente começa a negociar alguns limites. A gente começa a levantar mais cedo do que devia e deitar mais tarde do que devia, achando que se a gente trabalhar muito, a gente vai ter condição de fazer o que Deus mandou a gente fazer. Achando que a condição para cumprir a vontade e os planos de Deus, o modo de Deus, é o nosso cansaço, a nossa exaustão. Mas o que o salmista está dizendo é que é inútil tentar fazer a vontade de Deus confiando nos seus recursos, confiando na sua própria vontade ou na sua própria conta bancária. E aí eu lembro de um texto que John Piper escreveu, acho que eu já li ele até aqui, mas eu vou relembrar, porque John Piper escreveu assim: por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Será que ele teve a ideia do nada? Deus criou o sono pensando em suas criaturas terrenas, eu e você. Mas por quê? O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, presta atenção, o sono é um dom de amor. E um dom que é frequentemente desprezado pela nossa labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da nossa ansiedade. Deus quer que seus filhos confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. O sono é um lembrete diário da parte de Deus de que nós não somos Deus. É certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel, Salmo 121, 4. Mas Israel dormirá. Nós não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus envia-nos para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente é ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. O sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Deus é soberano. Não deixe que essa lição se perca em você.
Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo, mas quando nos deleitamos nele com a confiança tranquila, que lança nele toda a preocupação e dorme. Sabe, gente, é possível que nós estejamos nos desgastando tanto e desfrutando tão pouco de quem Deus é. É possível que o nosso trabalho, as nossas boas obras se tornem a fonte da nossa segurança, significado e satisfação. Mas ele progride, ele diz assim: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Gente, tem uma verdade aqui. Nós estamos entendendo filhos cada vez mais de forma diferente do que a Bíblia entende. Porque hoje a gente diz que filho é gasto. A Bíblia diz que filho é herança. A gente diz, não, filho dá muito gasto. Mas compara, o que é um gasto? Gasto é o que você está perdendo. Mas a Bíblia está dizendo, um filho é uma herança. Herança é algo que você está ganhando. Os filhos são herança. A gente diz assim, filho dá muito trabalho. A Bíblia não diz que filho dá trabalho. A Bíblia diz que filho é o trabalho. A Bíblia não diz que um filho é uma fraqueza, porque muitos de nós hoje entendemos, não, se eu tiver filho vai atrapalhar. Vai atrapalhar minha vida profissional, vai atrapalhar os meus sonhos, vai atrapalhar os meus objetivos. Mas a Bíblia diz que um filho é uma força, são como armas na mão do valente. São como flechas. Então, não é uma fraqueza, não é um fator de enfraquecimento, mas é uma força, uma arma, é uma flecha. Mas perceba, apesar de tudo isso, é possível que os filhos se tornem a razão da nossa vida. É possível que os filhos se tornem nossos deuses. E a gente agora viva para garantir que os nossos filhos tenham tudo que a gente não teve. E é possível que a nossa segurança, o nosso significado e a nossa satisfação agora esteja em ter filhos que se encaixam dentro das nossas expectativas. Que estejam saudáveis, bem educados, tirem boas notas, tenham boas amizades e que eles não deem nenhum tipo de problema para a gente. E quando eles dão, a gente diz para Deus, o Senhor errou comigo. O Senhor deu os filhos errados para mim. Devia ter dado outros filhos. Ou quando a gente não os tem. Ou quando a gente tenta e não consegue, como muitos de nós. Como muitos irmãos genuínos, sinceros, que amam a Jesus e às vezes passam a vida tentando gerar e não conseguem. Onde está agora a satisfação, a segurança, o significado? Por isso perceba, gente, a família é bênção, mas ela pode muito bem se tornar um ídolo. E a gente pode se perder de Deus buscando as coisas de Deus. A gente pode ser roubado de Deus pelas maiores bênçãos que Ele nos dá, porque Isaac pode se tornar um impedimento para que Abraão seja o pai da fé. Porque filhos podem se tornar uma boa desculpa para que a gente não busque a Deus como a gente buscava antes. Filhos podem se tornar uma alternativa muito legítima para que a gente não ame o Senhor como a gente amava.
Os filhos precisam ser direcionados como flechas ao propósito. Os filhos não devem ficar como flecha na mão dos pais a vida inteira. Uma flecha não foi feita para ficar agarrada na mão. O propósito da flecha não é a mão do valente. O propósito da flecha é o alvo. E quem é o alvo, gente? Cristo. Cristo é o alvo. A flecha tem que ser lapidada, tem que ser cortada, tem que ser aparada. Ela tem que ser trazida agora para perto do peito e ela tem que ser lançada. Os filhos podem se tornar ídolos quando nós os agarramos de forma tão forte e nós os protegemos tanto e nós os super protegemos que nós os impedimos de atingir o alvo que eles precisam atingir. E nós somos, às vezes, a segurança dos nossos filhos. E nós queremos mostrar para eles que nós somos a satisfação deles. E aí acontece um oposto. A gente pode ir, nós falamos de casamento, falamos de trabalho, falamos de filhos, mas nós também temos uma relação com os pais, afinal de contas, todos nós somos flechas. E alguns de nós somos flechas que nunca saíram da mão do pai. E pode acontecer de que pais que nunca pegaram os filhos no colo e essas flechas se sintam perdidas e sem destino. Porque o propósito, o destino, a identidade, a missão, a vocação passaria por um enviar, por um relacionamento entre pai e filho. E alguns de nós estamos nos sentindo perdidos até hoje, porque faltou essa figura, faltou esse envio, faltou esse direcionamento. Mas alguns de nós também podemos ter sido seguros com tanta força que a gente não sabe viver fora do controle dos pais. E que alguns de nós confundimos a voz de Deus com a voz dos nossos pais. E se o pai ou a mãe se opõe a algo que Deus quer que seja feito, escolhe o que o pai e a mãe está mandando fazer. E eu não estou falando de criança, não, estou falando de gente adulta, casada, com filho. Que quem decide o que deve fazer, o que não deve fazer, se deve ter filho, se não deve ter filho, se deve tomar uma decisão ou não tomar uma decisão, ainda é o pai e a mãe. E eu não estou falando sobre desonra, de jeito nenhum. Eu estou falando sobre honra. Porque honrar o pai, honrar a mãe, é viver agora como um bom pai, como uma boa mãe. É ter sido formado agora como alguém que sabe ouvir a voz de Deus. E sabe tomar decisões a partir da voz de Deus, custe o que custar. E é possível que alguns de nós tenhamos os nossos pais como ídolos. Então, gente, vamos perceber? É sutil. Todos nós estamos inseridos em contextos familiares, mas todos nós vamos precisar centralizar Cristo. Todos nós vamos precisar colocar Cristo como centro da nossa vida e construir famílias a partir de Cristo, porque se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Também vai falar sobre avós. E lá no Salmo 128, vai terminar falando sobre avós. Avós têm um propósito, é mostrar que um pai formou outro pai. Um avô carrega essa glória de dizer, eu formei um pai. Por isso agora eu estou vendo os filhos dos meus filhos. Eu estou vendo uma aliança que é transgeracional, que está passando de geração em geração. Mas sabe, gente, falamos sobre casamento,
sobre filhos, sobre trabalho, sobre pais, sobre avós. Mas o Salmo 128, ele vai trazer um pouco mais de profundidade para essas análises. E eu queria que você olhasse agora para o Salmo 128. E ele vai dar um zoom e vai mostrar, caminhando na jornada, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Primeiro, o segredo da vida vai ser o quanto a gente teme a Deus. O quanto a gente transforma os nossos muitos temores em temor a Deus. E vai dizer que nós vamos precisar andar nos seus caminhos. E o caminho do Senhor é estreito. Significa que a gente vai ser apertado de um lado, e de um lado negligencie sua família, viva a sua vida, pense em você. E do outro lado vai estar assim, viva para a sua família. E faça tudo o que você pode. E quando der, você busca Deus. E dos dois lados nós seremos exprimidos. E a gente vai precisar estar aqui, no caminho. Vivendo em relacionamento íntimo com o Senhor, crendo no Evangelho e na obra de Cristo, para que a gente possa construir a nossa casa a partir da casa do Senhor. Depois ele vai dizer, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ele está dizendo, felicidade não é ter muito. Felicidade é desfrutar daquilo que você tem. Você vai comer do fruto do seu trabalho. E isso não está dizendo, não é promessa de teologia da prosperidade. É dizendo o seguinte, desfruta. Desfruta do que o Senhor tem dado a você, do que está na sua mão, sabe? Porque quando o inimigo não pode mais destruir a gente, ele tenta distrair a gente. E a gente vai vivendo uma vida no piloto automático, distraído, e a gente não desfruta do que Deus está dando. Vocês lembram que a primeira ordem de Deus para o homem, para Adão, foi: coma livremente de todas as árvores do jardim. A primeira ordem é: desfruta, come, aproveita. Não fica distraído com o que você não tem. Fica completamente concentrado no que Deus deu na sua mão. O seu trabalho tem um objetivo. Seu trabalho tem o objetivo de te fazer desfrutar da graça de Deus todos os dias. Mas aí ele progride e diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. E aí a gente pode olhar e falar assim, tá, mas e o casamento que não deu certo? E a pessoa que fez tudo certinho e não está vivendo isso daqui? Esse texto não tem uma conotação prescritiva de dizer, todo mundo fizer tudo certinho. É a lei da linearidade, sabe? Que o Larry Crabb fala, não chega de regras. Você faz tudo certinho aqui para obter isso daqui. A Bíblia não é sobre isso. A lente do Evangelho vai dizer o seguinte, pode ser que você faça tudo certinho e dê tudo errado para você. Mas dando tudo errado para você, você tem um caminho em que está tudo certo. E que caminho é esse? É se Cristo for o Senhor, o Salvador da sua vida, e Ele é a sua segurança, o seu significado e a sua satisfação. E Ele te salva, ainda que você se sinta completamente perdido. Ele é a sua salvação. E aí a gente olha e fala, tá, mas o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que no casamento, nenhum de nós está com a felicidade condicionada ao outro. Você, como mulher, é como uma videira que tem as suas raízes não no marido, mas em Cristo. Porque tem muitos de nós aqui que vamos lidar com contextos extremamente desafiadores no casamento.
E onde está a sua raiz? Quem te nutre de amor? Então o que o texto está dizendo é que na família de Deus, você, ainda que esteja enfrentando o inverno, você pode ser uma videira. Você pode ser parte de uma videira que está enxertada em Cristo. E sabe o que isso quer dizer? Que independente do seu estado civil, você pode frutificar. Independente das suas condições emocionais, você pode frutificar. Frutificar e florescer. Ele está dizendo, a mulher será como uma videira frutífera que floresce. As raízes dela são independentes do marido. Sabe, o Senhor está querendo gerar em nós pessoas que dependem dEle, não que dependem do cônjuge. E que vão se relacionar com o cônjuge agora não para extrair, para consumir. O que você tem para me dar hoje? Mas eu estou tão irrigado, tão nutrido, tão satisfeito em Cristo que eu tenho uva para te dar. Que eu tenho alegria para entregar para você. Porque a minha fonte não é você. A minha fonte é Ele. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode buscar direto na fonte. Mas tem uma outra verdade aqui, é que há uma primazia nas famílias cristãs de sentar à mesa. E de criar filhos à mesa. A mesa ocupa um papel central no Evangelho. E nós não podemos negligenciar isso. A gente está trocando muito a mesa por outros ambientes. Até eu manjo muito de inglês, a galera sabe ali. Mesa é table, the books on the table. A gente está trocando muito a mesa, o table, pelo tablet. A gente está deixando que outros eduquem, ensinem, que outros discipulem. E o texto diz que a bênção de Deus não é trazer coisas do mundo para a mesa. A bênção de Deus é levar coisas da mesa para o mundo. Essa é a bênção do Senhor, é isso que está escrito aqui. A bênção do Senhor é você ter uma mesa para se sentar. E você, na mesa, fica todo mundo no mesmo nível. Na mesa, você não olha ninguém de cima para baixo. Na mesa, os olhos se cruzam. Na mesa, os corações se encontram. Na mesa, os corações são compartilhados. O pão é partido e Cristo é revelado. E é sobre isso. E às vezes você mora sozinho, só tem uma cadeira na sua mesa. Mas a igreja de Jesus te coloca em família e o Evangelho faz com que o órfão, o solitário habite em família, tenha uma mesa agora para repartir o pão. E possa, a partir disso, ser curado da sua solidão, para se relacionar agora em família e distribuir esse pão. Mas olha que interessante, o texto diz que os filhos são como oliveiras, não como videirinhas. Porque o propósito dos pais não é fazer mini eles, mini eu, mini você. Cada filho tem a sua natureza. Cada filho vai ter a sua essência. E o trabalho dos pais é mostrar para o filho que o filho é diferente dele, ele é diferente do filho. E encontrar a verdadeira natureza, a verdadeira identidade de Cristo nele. Não é reproduzir, repetir, projetar o que você é, o que você fez, o que deu certo para você, o que deu errado para você, mas é buscar em Deus quem os nossos filhos são. Aí ele termina dizendo assim:
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. O texto está falando de bênção. Essa é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Que você veja a prosperidade da nação, e a prosperidade da nação é feita de famílias que carregam a presença de Deus. Sabe, nós temos pregado aqui, nós estamos construindo um lugar para a presença de Deus, de casa em casa. O que é um lar próspero, gente? Um lar próspero é um lar em que a bênção do Senhor se manifesta a partir de uma mesa. Uma mesa que reparte o evangelho. A bênção do Senhor não é ser casado. A bênção do Senhor não é ter filhos. A bênção do Senhor não é ter netos. A bênção do Senhor é ter Cristo e poder reparti-lo com alguém. E poder fazer isso de forma tão nuclear, tão interna, que você ama tanto alguém a ponto de dar sua vida. Porque lá em Efésios capítulo 5 a gente tem um modelo do que é uma família centrada no evangelho. E diz assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Porque ninguém maltrata o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. E aí diz assim: como Cristo deu a sua vida pela sua igreja, vocês maridos agora devem dar a sua vida. Perceba, não é para receber reconhecimento, significado, satisfação, segurança, não. Isso tudo ele já recebeu do Pai. Ele agora vai para a mesa para entregar. O cordeiro não vai para a mesa para comer. O cordeiro sempre foi para a mesa para ser servido. Quando a gente senta na mesa, a gente não está lá preocupado assim: o que vocês vão me entregar hoje? Mas famílias centradas no evangelho sentam à mesa para dizer qual parte do cordeiro precisa ser entregue hoje. Por que na ceia, e a gente falou sobre esse momento semana passada, na Páscoa, por que na Páscoa tinha pão, tinha vinho, mas não tinha o prato principal, cordeiro? Porque o cordeiro, naquele momento, não estava na mesa, mas estava à mesa, sentado, dizendo assim: isso é o meu corpo, é a minha oferta, é o meu sacrifício. O Senhor está edificando famílias abençoadas, e famílias abençoadas são famílias onde o cordeiro está à mesa. Não para ser servido por outros, mas para se entregar para outros. Famílias centradas no evangelho são famílias que constroem como modelo não o que os pais fizeram, não o que viram no Instagram, mas o que Cristo já fez. É uma vida de cruz, é uma vida de entrega. E agora, isso vai fazer com que a gente perca qualquer necessidade de se proteger, de se defender. Porque nós já estamos salvos. Por que Cristo não teve a sua vida tirada? Ele a entregou, Ele a deu. Ninguém pode tirar a vida. Ele a deu. Porque Ele tinha tanta vida. Ele é a ressurreição e a vida. E quem agora tem
a convicção da ressurreição em si perde até o medo de morrer por alguém. Hoje o Senhor está chamando a sua igreja para assumir uma responsabilidade com a mensagem da família. Porque o mundo está vivendo em cansaço, inutilidade, frustração, insegurança. Porque não falta mais dinheiro, falta Cristo. Faltam homens e mulheres que vão para suas casas, sentam à mesa, não para dizer assim, o que você tem para me entregar hoje? Mas qual parte de mim eu posso entregar para minha casa hoje?